Olá, aqui quem fala é Pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Ti.
Eu gostaria de, então, usar como tema, como título, Portas de Louvor. Portas de Louvor, na continuação da nossa mensagem. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, como homem, gente, carne, Ele revelou muitas coisas a respeito de Deus Pai. Como Deus pensa, como Deus vê. Ele mostrou muitas coisas para nós. E a Bíblia diz que ele estava conversando com uma mulher samaritana, lá no poço de Jacó, e num determinado momento da conversa entre os dois, ele fala sobre louvor, sobre adoração. Olha por gentileza, João 4, 23 e 24, que diz assim: mas vem a hora, Jesus diz para a mulher samaritana, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Me permita destacar aqui as palavras verdadeiro e procurar. A Bíblia diz que Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. Ou seja, Deus, Ele não procura a adoração, Ele procura o adorador. O adorador produz um fruto chamado adoração, e Deus recebe a adoração do adorador. Quando a Bíblia diz que são verdadeiros adoradores, que existem falsos adoradores. Então Ele procura verdadeiros adoradores. A palavra verdadeiro aqui, no grego, significa aquilo que é real, genuíno, verdadeiro. É o oposto de fictício, de simulado. Verdadeiro é quem tem a semelhança, é quem participa da mesma essência. Então Ele procura verdadeiros adoradores, que têm a essência, a vida do Filho Jesus, para poder adorar o Pai. E a palavra procurar aqui, no grego, é procurar enfaticamente, é empenhar-se, a fim de encontrar. Então o texto bíblico está dizendo que Deus, Ele procura enfaticamente, com perseverança, com instância, os verdadeiros adoradores sobre a face de toda a terra. Por que Deus tem procurado adoradores? Será que Ele necessita de adoração, de louvor? Será que Ele precisa, Ele está com depressão? Será que Deus está com um sentimento de inferioridade, precisa da nossa adoração? Claro que não, é óbvio que não. Nesse momento Ele está rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, louvando, adorando, glorificando a Ele. Amados, nós precisamos colocar na nossa mente o seguinte: tudo aquilo que Deus sugere, pede para eu e você, para nós fazermos, é para o nosso benefício e não para Ele. Porque o louvor e a adoração, quando nós ofertamos a Ele louvor e adoração, isso produz para nós benefícios, vantagens. A Bíblia Sagrada está dizendo que o nosso louvor, Deus enxerga como portas que são colocadas nas muralhas ao nosso redor. Ele nos cerca com uma muralha chamada salvação. E essa muralha precisa de portais. E esses portais somos nós quem confeccionamos, construímos. Como que eu posso construir os portais para colocar nas muralhas da salvação, pastor? Louvor e adoração. O louvor e a adoração são as portas que vêm proteger as nossas vidas. Então Ele quer que a igreja se levante em louvor e adoração, para que as portas de louvor sejam colocadas nos muros de salvação. Uma cidade pode ter grandes muros, fortes muros, altos muros, mas sem as portas é uma cidade frágil, vulnerável. Qualquer adversário pode entrar e roubar, pilhar, saquear. Assim também somos nós. Ele nos cercou com os muros da salvação. Mas nós devemos construir as portas de louvor para de fato sermos protegidos. Queridos, existem algumas coisas que a Bíblia revela e a gente vai vivendo a vida cristã e vai atropelando e não para, e não presta atenção, e não considera, e consequentemente a gente não faz, e por não fazer a gente sofre muitos reveses. Você quer ter um ano
gostoso, um ano seguro, Ele já te deu a salvação. Agora você precisa colocar as portas. Aí você se torna protegido, você se torna inexpugnável, você se torna seguro. Então, os muros Ele nos dá. Muros são salvação. As portas somos nós quem produzimos, portas de louvor. Agora, por que nós devemos, então, louvar Jesus, adorar Jesus, servir Jesus? Por que nós devemos fazer isso? Por que devemos fazer? Eu quero apresentar um pouquinho Jesus e o motivo pelo qual nós devemos louvar e adorá-lo. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim, Hebreus 1. Há muito tempo, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais. Antigamente Ele falava pelos profetas, Samuel, Daniel, Jeremias, Miqueias, Obadias, Naum, Amacuc, Davi, tantos profetas, Abraão, tantos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, através de Jesus. Então Jesus é o mensageiro do Pai, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é o mensageiro do Pai e Ele, Jesus, é herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele fez o universo. Olha quanta revelação no texto. Então, o universo, estrela. Então não cai nessa conversa fiada aí, né? Maligna, de que o Big Bang teve uma explosão e tudo veio acontecer. Tudo bobagem. Tudo veio a existir através de Cristo Jesus, pela palavra. Pela palavra. E o texto diz que o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, Jesus é a expressão exata do ser divino. Por isso que Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou assim, Filipe, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. O texto está dizendo, olha, Ele é a expressão exata do ser divino, do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade nas alturas. Aonde está Jesus? Sentado à direita da majestade, à direita do Pai, nas alturas, aleluia. Então esse texto fala sobre dois tempos. Entre tantas coisas, eu quero destacar aqui dois tempos. Dois tempos de Deus se comunicar com a humanidade. Como eu disse, antes de Jesus Cristo, Deus falou através dos profetas. Depois desse tempo, Deus fala através do seu próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas. O Filho, Jesus Cristo, é a luz que reflete a perfeita imagem de Deus Pai. E tudo é sustentado pela sua palavra poderosa. Ele nos purificou dos nossos pecados. Ele está sentado à direita do Pai. Ele reina soberanamente. Ele não tem adversários. Não tem adversários. Pronto. Eu quero trazer mais algumas considerações sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade eterna. Jesus Cristo é a presença eterna. Jesus Cristo é a ajuda, é o socorro eterno. Jesus Cristo é o perdão eterno. Jesus Cristo é a vitória eterna. Jesus Cristo é a abundância eterna. Quando eu e você estamos louvando e adorando a Deus, louvando e adorando a Cristo Jesus, estamos fazendo isso por essas razões e tantas outras mais. Jesus Cristo é o único digno, totalmente digno, perfeitamente digno do nosso louvor, da nossa adoração, aleluia, e somente Ele, aleluia, aleluia. Ah, pastor, eu adoro o meu carro. Não. Eu adoro a minha esposa. Não. Adoro meu esposo. Não. Adoro os meus filhos. Também não. Nós adoramos somente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amados? Por que devemos louvar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Devido a um ponto, devido a um pouco tempo que nós temos. Nós temos pouco tempo aqui na terra, não temos? E quando eu e você ofertamos o nosso louvor, a nossa adoração a partir da terra, o nosso louvor, a nossa adoração tem um perfume, tem um buquê diferente. Porque não sei se você sabe, louvor e adoração, Deus não escuta, Ele inala. A Bíblia diz que Ele recebe como incenso.
Ele inala o nosso louvor. Ah, pastor, eu não canto, eu não louvo porque a minha voz é muito ruim. Pode louvar que ele não escuta. Pode louvar que ele não escuta. Ah, pastor, a minha voz é como uma taquara rachada. Pode cantar como taquara rachada que ele vai inalar. Você sendo um adorador, uma adoradora, adorando em espírito e verdade, ele recebe. E pelo fato de estarmos aqui na terra, debaixo de algumas circunstâncias adversas, o nosso louvor, a nossa adoração, ele é muito, muito especial para Deus. Eu diria que é até mesmo mais especial que o louvor dos anjos, dos arcanjos, dos querubins e dos serafins. Por quê? Porque eles não estão em problemas. E muitas vezes eu e você passamos por problemas. E mesmo assim, nós louvamos e mesmo assim, nós adoramos. Jesus Cristo é a verdade eterna. Queridos, isso é muito importante entendermos. Esse é o meu primeiro ponto. Jesus Cristo é a verdade eterna. A igreja, ela não existiu antes da cruz de Cristo. Antes da cruz de Cristo, da morte e ressurreição, não tinha igreja. Não existia igreja. Ok? Por isso a mensagem que nutre, a mensagem que conduz, que direciona a igreja é somente a mensagem da graça de Cristo Jesus e não a mensagem da lei de Moisés. Se não existia igreja antes da cruz, a lei de Moisés então não foi feita para a igreja. Moisés legislou na velha aliança, na letra. Jesus Cristo na nova aliança, no espírito. Por que não somos seguidores de Moisés então? A Bíblia Sagrada diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Então não faz sentido buscar nutrição, buscar vida antes da cruz de Cristo. Não faz sentido buscar alimento na velha aliança, pois somente somos nutridos a partir de Cristo Jesus. Somos sustentados pela palavra de Cristo Jesus e não pela palavra de Moisés. Na velha aliança, devia-se fazer a vontade de Deus. Na nova aliança, nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Na velha aliança, devia-se fazer sacrifícios para tentar agradar a Deus. Na nova aliança, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício perfeito. E é através de Cristo Jesus que nós acessamos Deus Pai. E somente através de Cristo Jesus. Na velha aliança, as bênçãos eram coisas. Na velha aliança, as bênçãos eram: tivemos uma grande colheita, o nosso gado está saudável, conquistamos um território. Na velha aliança, bênçãos eram coisas. Na nova aliança, em Cristo Jesus, as bênçãos não são coisas. Comprei um carro, comprei um apartamento, fui viajar, não sei o quê, Não, na nova aliança as bênçãos não são coisas. Na nova aliança, as bênçãos, na nova aliança, as bênçãos é a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, nela contém tudo o que eu e você necessitamos. Precisamos entender isso, amados. Precisamos entender isso. Na nova aliança as bênçãos não são mais as coisas. Na nova aliança as bênçãos estão na palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo Jesus. Por isso, tudo que Deus faz, Ele faz através da palavra dEle. Na nova aliança nós alcançamos crendo, recebendo, declarando e agradecendo a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é o Logos. Ele é a palavra que se fez carne. Agora o Pai nos deu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu a palavra, que deu Jesus, que deu o Logos. Aqueles que creem e recebem a palavra, ao crer e receber a palavra no seu coração, ao misturar fé na verdade da palavra, ao crer na palavra, ao louvar e adorar a promessa que está na palavra, isso passa a ser seu. Meu irmão, você não consegue obter uma promessa, manifestar uma promessa, materializar uma promessa, sem crer nessa promessa, sem confessar essa promessa, sem cantar essa promessa, sem louvar essa promessa. Vamos devagar. Tudo que Deus nos deu está contido na palavra dEle. Tudo o que você precisa está na palavra de Deus. Então, louvamos a Jesus Cristo, que é o Logos, que é a palavra, por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele tem.
Em João 3,16, vamos ler esse texto mais uma vez, por gentileza? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que deu a palavra, seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus não pereça, mas tem a vida eterna. Todo aquele que crê em Cristo Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Não é quem crê em Moisés que não perece, quem crê em Jesus. Não é quem guarda a lei que não perece, é quem crê na palavra de Cristo Jesus que não perece. Somente quem crê em Cristo Jesus não perece e tem a vida eterna. Por isso nós somos eternos na vida de Cristo Jesus. Por isso temos futuro na vida de Cristo Jesus. Por isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que todas as vitórias que nós alcançamos, Ele nos dá por causa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele declara em Gálatas 2:20, olha que texto lindo, lindo. Logo, já não sou eu quem vive. Já não sou eu. Não é a minha capacidade, não é a minha intelectualidade, não é o meu psique, não é a minha inteligência, não é a minha formação, não é porque eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, tenho divindade, não é por causa disso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha que coisa linda, amados. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que esse texto diz é que em alguns momentos somos tentados a querer pelo nosso esforço viver a vida de Cristo. Mas o caminho ensinado pela Bíblia Sagrada é permitirmos Jesus Cristo viver através de nós, viver em nós. Cristo vive a vida eterna dele em nós. Cristo vive a vida dele através de nós. E nós vivemos através da vida de Cristo. Deixa eu tentar explicar de uma forma melhor isso aqui. Jesus, certa feita, ele disse o seguinte: o grão de trigo, se ele cair na terra, não morrer, ele fica sozinho. Ele não vai germinar, ele não vai produzir. Então ele tem que morrer. Quando o grão de trigo morre, ele germina, e aí ele vai produzir 2, 3 cachos de trigo, mais sementes de trigo. Ele estava referindo-se a ele como trigo. Ele estava dizendo o seguinte: se eu, Jesus, não for para a cruz, não morrer, eu vou ficar sozinho. E se eu estiver em Jerusalém, eu não estou na Galileia. Se eu estiver aqui na Galileia, eu não estou na Judeia. Se eu for para Tiro e Sidom, eu não estou em Nazaré. Eu sou um só, e eu não estou em todos os lugares, porque eu tenho um corpo físico. Mas se eu morrer, eu vou germinar, eu vou ressuscitar, e eu vou produzir cristãos, pequenos cristos. Ele morre, ele ressuscita, e a Bíblia Sagrada diz que 40 dias depois que ele foi levado aos céus, foi assunto aos céus, o Espírito Santo foi derramado num lugar, numa sala, no cenáculo, onde tinha 120 pessoas. As 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, agora então tinha 120 pequenos cristos. Porque quando Jesus morreu, o diabo fez a festa. Matamos ele, pronto, acabou. Somos agora, os vitoriosos, os vencedores. Mas de repente Jesus ressuscita. O diabo fica assim, olha, e agora? E agora? Agora vem o Espírito Santo e 120 estão cheios do mesmo Espírito de Cristo. O diabo já começa a coçar a barba. Pedro se levanta e prega uma mensagem e 3.000 se convertem. Agora são 3.120. Aí o diabo bota a mão na cabeça e diz: meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso agora? E agora? Queridos, isso foi multiplicando e chegou até nós. E chegou até nós. Aleluia, aleluia. Quando a Bíblia Sagrada diz que não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, então é a própria vida do Filho de Deus implantada em nós. Quando você chegar no seu trabalho amanhã, não é você que está chegando, é Cristo chegando através de você.
Quando você orar por um enfermo, não é você orando, é Cristo orando através de você. Quando você evangelizar, quando você pregar, não é você, é Cristo através de nós. Cristo em nós, diz a Bíblia Sagrada, é a esperança da glória. Nós precisamos entender isso, e ao sabermos disso, nós entoamos louvores, nós cantamos. E esse louvor são as portas que são colocadas nas muralhas da salvação e que nos protege contra todo ataque das trevas. Algumas pessoas dizem: pastor, que horas que normalmente começa o culto na aba? Não, a aba começa às 9h30 da manhã e 6 horas da tarde. E a mensagem? A mensagem 1 hora depois. Então eu vou para 1 hora depois porque eu gosto da palavra, pastor. Eu sou da palavra, eu quero a palavra. Eu não gosto dessas cantorias. Como assim? Então você recebe os muros da salvação, mas você não tem portas? O diabo pode entrar e assolar a sua vida? Esse Jesus tão glorioso, tão poderoso, não é digno do nosso louvor, da nossa adoração? Em João capítulo 4, versículo 9, diz assim: foi assim que Deus manifestou o amor, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho, Jesus, seu Filho unigênito, ao mundo, para vivermos por meio de Jesus. Queridos, o texto está dizendo o seguinte, não é para você viver do seu jeito, é para você viver através, por meio de Jesus. Eu tenho uma outra versão que diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio, através dele. Você pode imaginar isso? Viver através dele. Não mais do meu jeito, não mais a minha agenda, mas a agenda dele. Não mais do jeito que eu quero, mas do jeito que ele quer. Eu já não vou cortar o meu cabelo do jeito que todo mundo está cortando, eu vou cortar o meu cabelo do jeito que ele quer. Aleluia. Eu já não vou colocar a roupa que eu quero, eu vou colocar a roupa que ele quer. Meu Deus! Aí você começa a louvar, você começa a adorar, você começa a bendizer, você começa a exaltar, você começa a glorificar. Queridos, que coisa tremenda, que coisa poderosa. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que, por esta razão, pudéssemos viver através da vida de Cristo Jesus aqui na terra. Então Cristo Jesus vive através de nós, e nós vivemos através de Cristo Jesus. Nós temos a natureza divina, nós temos a essência da vida divina em nós. Na velha aliança devia se fazer para se obter, na nova aliança Jesus Cristo fez, por isso nós obtemos. Cristo Jesus vive em nós, por isso você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, por isso você tem a vida eterna, por isso você foi chamado de filho amado, filha amada de Deus. Esta é a razão do nosso louvor, da nossa adoração, Cristo Jesus. Por isso nós focamos em quem Deus é, e não no que Ele tem ou no que Ele pode fazer por nós, tanto porque Ele já fez. Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo, portanto, Deus já nos deu tudo o que Ele tinha. Tudo o que Ele tinha. Amados, quando nós louvamos e adoramos a Deus, baseados na verdade de que somos filhos amados, e não com base no que Ele pode fazer por nós, sempre com confiança em todo o tempo, a Bíblia Sagrada chama esse louvor e adoração de adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Nós precisamos crescer no conhecimento. Vamos começar o louvor, vamos adorar a Deus para atrair a presença de Deus. O louvor não atrai a presença de Deus. Deus não vem, Ele não vai, Ele está. Ele está presente. Louvor não é para arrancarmos algo de Deus. É o nosso reconhecimento do privilégio de podermos honrar pelo que Jesus Cristo é e já fez.
Por isso a definição mais importante é sabermos que nós somos a justiça de Deus. Nós somos a perfeição de Deus, porque o sangue de Jesus nos purificou e nos tornou dignos de honrar, de louvar e de adorar. Olha esse texto de Romanos 5:1, por gentileza. Tendo sido, pois, justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Por causa da obra da cruz de Cristo, nós temos paz com Deus. Ter paz com Deus é o estado feliz de homens e mulheres que creem que foram feitos justos por receber a obra consumada de Cristo Jesus. Ah, pastor, eu vou casar porque eu quero que a minha esposa me faça feliz. Pronto, já não vai dar certo. Ah, eu vou casar porque eu quero que o meu esposo me faça feliz. Já entrou numa enroscada. Não vai funcionar. Ei, vocês que estão casados aí há 30, 40 anos, a esposa faz você feliz, o marido faz você feliz? Claro que não. Claro que não. Não caia nesse engodo. Tem um texto bíblico que diz que o conhecimento da verdade nos faz livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Se eu reconheço que Cristo Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, a vida dele habita em mim, e eu posso adorá-lo, posso louvá-lo, posso bendizê-lo, posso engrandecer, isso me dá o estado de felicidade. Isso me faz feliz. E nada mais. Isso me faz feliz. É claro que essa verdade é a verdade divina. Conhecereis a verdade divina. E a verdade divina está contida na palavra de Deus. E as bênçãos divinas estão contidas na palavra de Deus. As promessas que são verdades divinas e que estão na palavra de Deus, essas promessas revelam a vontade de Deus para nós, filhos e filhas dele. Embora as promessas estejam na palavra de Deus, nem todos conseguem acessar a promessa. Por quê? Porque eu preciso conhecer a promessa. Está escrito? Está. Então eu tenho fé na palavra. A fé é para você colocar na palavra, para você misturar na palavra. Eu tenho fé de que isso é verdade. Agora que você tem um texto bíblico e você diz, eu tenho fé de que isso é verdade, agora você precisa crer. Crer é atitude, é ação de fazer o que o texto diz. Agora que você crê, você vai também declarar. Ao declarar aquele texto, uau, você está semeando aquele texto. E ao semear aquele texto, são sementes que caem no solo e vão germinar. E você vai colher 100 vezes mais. Enquanto a semente está germinando, o que você faz? Você louva, você adora, você exalta, você levanta as mãos santas, você glorifica. A Bíblia Sagrada diz que enquanto Abraão esperava o cumprimento da promessa de que ele teria um filho, ele dava glória a Deus. Ele adorava, ele exaltava, ele bendizia. Queridos, é assim que funciona. Então a fé, louvar é uma obra de fé. Por quê? Se você não tem um texto bíblico, você não pode misturar fé nele. Se você não mistura fé, você não pode crer. Se você não crê, você não pode declarar. Se você não declara, você não pode louvar e adorar. Porque senão o nosso louvor e a nossa adoração vai ser o louvor e adoração de papagaio. Você vai repetir, vai cantar, vai falar, mas não tem conteúdo, não tem substância, é vazio. Para que o nosso louvor tenha conteúdo, para que o nosso louvor seja fértil, você precisa ter fé na promessa, você precisa crer na promessa, você precisa declarar a promessa, aí agora você entra com o louvor. Isso sim é uma atitude de fé. Como eu disse, louvor também é semente. E esta é uma das razões pelas quais nós precisamos louvar e adorar. Porque Ele nos deu, Deus nos deu a palavra dEle, para usarmos como semente. Isso mesmo, seja um semeador que saia a semear. A palavra de Deus é uma semente. Semente só germina se for semeada. E semear a palavra de Deus é declarar, é proclamar, é dizer a palavra de Deus. Por exemplo, você não pode dizer, eu creio que Deus já me curou, se você não tem um texto bíblico.
Para você dizer assim, eu creio que Deus já me curou, você precisa antes citar um texto bíblico. Porque você pode ficar o dia inteiro, eu creio que Deus me curou, eu creio que Deus me curou, eu creio que Deus me curou, e a gente vai fazer o seu velório. Você precisa de um texto bíblico, de uma promessa bíblica, de uma palavra. E em cima dessa palavra, você mistura fé. E aí você pode dizer, eu creio. Porque escrito está, Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Pelas suas chagas eu estou curado. Você vai dizer assim, eu creio na minha cura, porque está escrito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, habita em mim. E esse mesmo Espírito, Ele vivifica, Ele dá vida ao meu corpo. Cada órgão, cada célula, Ele dá vida. Aí você começa a adorar. Porque agora você tem uma promessa, você tem fé, você crê, e agora você coloca louvor. E o louvor são sementes de gratidão. Sementes que vão germinar, com certeza vão germinar. Pois declarar é a forma de semear. Qual é a forma mais sublime de gratidão? Pergunta para mim qual? A gratidão perfeita se dá através de louvor e adoração. Queridos, sem humildade e sem gratidão, ninguém louva. Ninguém louva a Deus. Para louvar você precisa ser humilde. A gente diz assim, levanta a mão. Se não for humilde, você não levanta a mão. Não levanta. Tem que ser humilde. Se não tiver gratidão no seu peito, o ano passado foi difícil, mas olha, eu arregacei as mangas, eu conquistei. Pronto, se você conquistou, por que você vai ser grato a Deus? Não tem gratidão. Então não tem louvor. Então não tem portas. Então você é vulnerável. Um agricultor não pode esperar uma colheita de feijão sem antes semear o feijão. A semente não tem poder se não for semeada. E louvar são sementes que nós lançamos na terra e ela vai germinar abundantemente, a 100 por 1. Devemos nos lembrar que a semente também produz segundo a sua espécie. Semente de milho produz milho, semente de arroz produz arroz. Aí você pega um texto bíblico de cura. Então, palavras, sementes de cura produz cura. Você tem palavra, um texto bíblico, palavras, sementes de abundância, você vai receber abundância. Palavras e sementes de triunfo, você vai colher triunfo. Palavras e sementes de adoração produz a semelhança de Deus em nós, porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Palavras e sementes de vitória produz vitória. Assim como não há salvação sem que o homem saiba que Deus quer salvá-lo, assim também não há abundância sem que o homem saiba que Deus quer que ele seja abundante. Assim como não há adoração sem que saibamos que Deus procura adoradores, assim também não há verdadeiros adoradores sem que saibamos que devemos adorar em espírito e em verdade. Olha o texto de 1 João 3,1, por gentileza. 1 João 3,1. Vejam, que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Diga amém. Amém. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Jesus, não conheceu o Filho unigênito do Pai, o primogênito do Pai. Também ele não nos conhece. A palavra de Deus afirma que você é de fato filho de Deus, filha amada de Deus. Se você misturar fé nessa verdade, eu sou filho de Deus, está escrito, isso é verdade. Você misturou fé. Agora você precisa crer. Ou seja, você precisa agora declarar essa verdade. Então você é filho amado de Deus, é filha amada de Deus. E passará a ter o direito que os filhos de Deus têm. E passará a desfrutar da herança de Deus. E se você começar agora a louvar e adorar, porque esta verdade entrou no seu espírito. Esta verdade. Então você vai adorar em espírito e em verdade. Essa verdade entrou no seu espírito, agora você louva. Em espírito e em verdade. Aí você vai dizer assim, Deus, eu estou no meio de uma multidão. Todo mundo está cantando, e o Senhor está procurando adorador. Ei Deus, eu estou aqui, o Senhor já me achou, porque eu estou adorando em espírito e em verdade. Estou louvando em espírito e em verdade. Entenderam? Entenderam como funciona? Com qual direito você irá desfrutar dessa verdade?
Olha Romanos capítulo 8, 16 e 17. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, queridos, não tem como uma pessoa que não nasceu de novo adorar em espírito. Ah, pastor, tem um cantor aí, secular, tal. Ele tem uma voz tão linda, uma voz de rouxinol. E ele está cantando uns hinos, que coisa linda. Irmãos, ali não tem nada de louvor, não tem nada de adoração. Porque o Pai só recebe se for em espírito e em verdade. Ah, pastor, eu tenho um aniversário do meu filho, da minha filha, tal. Sabe, eu quero colocar uma música tal. Você pode colocar a música que você quiser, mas não é louvor e adoração. Tem casamento de crente que não tem nada de louvor e adoração. Já falei. Ah, pastor, estava numa chácara, os passarinhos estavam lá cantando, louvando e adorando a Deus. Não, os passarinhos não louvam a Deus, amados. Os passarinhos pertencem à natureza caída, e a Bíblia diz que a natureza geme, aguarda com gemidos a manifestação dos filhos de Deus. Então tem que nascer de novo, e tem que ser verdade. Ah, pastor, por que a ABBA não canta essas músicas que todo mundo canta no Brasil? Porque não é verdade. Não é verdade. A letra é mentira, a letra não é bíblica, a letra não é verdade. Hoje o meu milagre vai chegar. Não é verdade. Ele já chegou há 2000 anos atrás. Aleluia. Antigamente nós cantávamos: subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz. Isso é mentira, isso não é verdade. Aquilo ali está perfeito, ó. Tem as muralhas, está vendo? Ó? Muralha tudo fortificada e tal. Isso importa. O inimigo entra na hora que ele quer. Mas na hora que você começa a louvar em espírito e em verdade, adorar em espírito e em verdade, a porta começa a ser produzida, começa a ser construída. Amados, se porventura a porta da sua vida, como aconteceu com Jerusalém, vimos no dia 31, foi colocada a fogo e queimou e não existe mais, saiba de uma coisa: você tem um parceiro extraordinário chamado Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro. Ele te ajuda a confeccionar uma porta nova. Ele te ajuda a colocar um portal ali. A Bíblia Sagrada está dizendo que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso é verdade. Precisamos adorar em espírito e em verdade, baseado nisto. Agora que você é um adorador que adora em espírito, ou seja, você já nasceu de novo. Agora você também é um adorador que adora em verdade, ou seja, você declara a promessa da palavra de Deus, você canta a verdade da palavra de Deus. Pronto, você começa a construir as portas. Adorar em verdade é adorar com base na palavra de Deus. Então não é que nós somos esquisitos, a gente acha que só a gente sabe, queridos, mas aquilo que nós já temos de revelação, a gente não pode jogar fora para entrar na moda, porque todo mundo canta, né? Faz movimento e movimento e movimento. Olha, a nossa cabeça muitas vezes é igual ao do irmão do filho pródigo, o irmão mais velho que ficou em casa. Quando o filho pródigo volta, o mais novo volta, Lucas capítulo 15, por gentileza. O texto diz assim: ele está conversando com o pai com o filho mais velho. Não o filho que foi e voltou, o filho que ficou em casa. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo. A palavra servir no grego é escravo. Há tanto tempo eu sou o escravo do Senhor e nunca transgredi nenhum mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festa com os meus amigos. Queridos, esse rapaz não se via como filho, mas se via como escravo. Se via como servo obediente, exemplar, sem nunca desobedecer às leis do pai. Olha o versículo 30.
Mas quando veio esse seu filho, ele não chama de meu irmão, é seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas. A Bíblia não diz que o filho pródigo gastou com prostitutas. Quem está dizendo é o irmão mais velho, está acusando ele. O Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Olha a confusão dos pensamentos desse rapaz. Escravo não merece nada pelo trabalho que faz. Escravo é escravo. E ele diz, eu sou um escravo, mas agora eu quero uma recompensa, eu quero um cabrito. Percebe a confusão? Amados, as igrejas estão cheias de filhos e filhas assim. Se veem como escravos de Deus e querem a recompensa de filhos. Se veem como servos e querem bênçãos. Olha o versículo 31. Disse o pai. Agora, olha o que o pai diz diante dessa situação. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Como é muito importante compreendermos o que esse texto diz. O pai não via o filho como servo. O pai via o filho como filho. Como herdeiro, herdeiro de tudo. O pai diz, você é meu filho. O filho diz, eu sou teu servo. O pai diz, tudo que eu tenho é teu. O filho diz, o Senhor nunca me deu nada. Amados, precisamos entender o que é louvor, o que é adoração. O pai disse para o filho, filho, tudo que é meu é seu. E você está dizendo que eu não dei um cabrito para você? Filho, você não pegou o cabrito. Pai, mas como é que pega o cabrito? Pergunta para mim, como? Tem a promessa na Bíblia, um versículo bíblico. Você coloca fé, isso é verdade. Depois que coloca fé, você diz, eu creio, eu me comporto, eu vou agir. Depois você declara aquele texto. Depois você louva e adora. E aquilo passa a ser seu. Aleluia. Aleluia, aleluia. Conheça a verdade. Misture fé na verdade. Creia na verdade. Confesse a verdade. Adore em espírito e verdade. E aquela promessa passa a ser nossa. Talvez você já tenha visto uma família que você conhece. E você olha e diz assim, é interessante essa família. Uma família sempre calma, sempre serena. O marido, a esposa, são pessoas tranquilas, são pessoas felizes, são pessoas abundantes. Os filhos, todos educados. Os filhos caminhando, tudo tranquilo, tal. Por que eles são assim, tão tudo certinho? Já viu aquela família assim, toda certinha, toda organizadinho e tudo vai bem? A razão é muito simples. Eles têm o muro da salvação. E ele tem as portas do louvor. E eles são protegidos. Entra ano, sai ano, entra ano e sai ano. Eles só vão crescendo, crescendo, avançando, avançando, prosperando, prosperando, com tranquilidade. Isaías 60:18 diz, nunca mais se ouvirá falar de violência na terra, na sua casa, na sua família. Isaías 60:18. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição no seu território, na sua empresa, no seu negócio. Mas as suas muralhas você chamará de salvação. A salvação Ele nos dá em Cristo Jesus. E os seus portões de louvor, os louvores que nós ofertamos, oferecemos a Deus. As portas são formadas pelo nosso louvor e pela nossa adoração. As portas somos nós quem produzimos. Muro é obra de Deus, porta é obra dos filhos de Deus. Muro é salvação, porta são os louvores a Ele. Aleluia.